Olá, alunos do sétimo ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Pedro e trabalho com a disciplina História. Devido à pandemia, por um período, as nossas aulas serão à distância. O momento requer cuidados, mas em breve estaremos juntos novamente. Vamos lá? Na nossa primeira aula, iremos entender um pouquinho sobre os encontros entre os romanos e os povos germânicos. No sexto ano, vocês estudaram a história da Roma Antiga, aprendendo sobre o surgimento, a organização, dominação de outros povos e também viram sobre a decadência do maior império da Antiguidade Ocidental. No ano de 476, o último imperador de Roma Ocidental, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, líder dos ostrogodos, povo considerado bárbaro pelos romanos. Para os romanos, aqueles povos que viviam fora de suas fronteiras territoriais e não falavam sua língua, não compartilhavam sua cultura, eram considerados bárbaros. Não ser romano, então, era ser bárbaro. E isso era visto de forma negativa, de forma pejorativa, né? Pois tinha o significado de ser grosseiro, inculto, selvagem. Então, todos que fossem diferentes dos romanos eram bárbaros. Eles não viam sociedades diferentes. Tudo que não fosse romano era bárbaro. É bacana essa tirinha do Agar, que ironiza um pouco essa situação. Ele fala para o filho: Filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: os bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. Então, para os romanos só existiam dois mundos, duas culturas. A deles, que era a boa, né, a melhor, e a dos bárbaros, que era negativa, né, grosseira, ok? Só que os povos bárbaros eram diversificados, né, eram diferentes povos. Esses que eles consideravam bárbaros eram vários povos que viviam ao norte, principalmente ao norte do Império Romano, né? Percebam que dentre esses vários povos, temos aqui os francos, né? Temos os alamanos, como vocês podem observar aqui, temos os saxões, né? Temos os lombardos, temos os ostrogodos, os visigodos. Então, são diversos povos que configuram o que os romanos entendiam de forma, né, negativa como povos bárbaros. Então é aquela visão de que tudo que era diferente era ruim, era considerado povos bárbaros. Todos os não romanos eram chamados genericamente de bárbaros, mas estes, se vocês observarem esse esquema abaixo, né, eram compostos por diferentes grupos, né, se dividiam em diferentes povos. Na aula de hoje vamos focar nos povos germânicos, composto também por diferentes grupos, cuja cultura foi bastante marcante para a sociedade medieval. Percebam aqui, né, dessas ramificações do que os romanos chamavam de bárbaros, nós vamos ter os tártaro-mongóis, eslavos, germânicos e saxões. Nós vamos focar aqui nos germânicos. E dentro dessa ramificação dos considerados germânicos, temos vários outros grupos. Francos, vândalos, visigodos, ostrogodos, alamanos, godos e burgúndios. Então, não formavam um único grupo, ok? E não viviam da mesma maneira, da mesma forma, ok? Diferente do que enxergavam os romanos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os germânicos, esse povo que influenciou tanto a cultura da Europa medieval. Os germânicos viviam em aldeias e a base de sua sociedade era a família. O pai era a autoridade máxima sobre os filhos e esposa. As mulheres passavam da submissão do pai para do marido. Os filhos se ocupavam de atividades domésticas e do cultivo da terra. Aos 15 anos já recebiam armas, pois deveriam se tornar grandes guerreiros. Vale destacar que honra, bravura e coragem eram valores muito importantes para os germânicos. Eles eram povos guerreiros, então. Povos guerreiros que se organizavam de acordo com o costume do comitatus. O que era esse comitatus?
era uma relação de fidelidade entre o chefe e os soldados, né? Esses guerreiros. Então, esses guerreiros juravam fidelidade e obediência. Em troca, o chefe distribuía parte dos bens conquistados em batalhas, ok? Para os germânicos, a terra era muito valorizada. Então, nessa sociedade, quem adquiria, quem continha mais terras, né, era mais poderoso. Vale destacar que esses povos não tinham técnicas inovadoras, né, para a agricultura. As técnicas eram rudimentares, né, o que acabava por danificar, esgotar o solo. Nesse sentido, eles tinham que, depois de algum tempo, né, depois de esgotada a produção naquele solo, eles buscavam novas terras para conquistar. Então, eles estavam sempre buscando novas terras. E essas conquistas se davam principalmente pelas batalhas. Ok? Tenho que apontar também que os germânicos desenvolveram muito bem a metalurgia. Eles precisavam, né, produzir as armas para essas guerras, além de armas, utensílios, ferramentas que utilizavam no dia a dia. A organização política se dava a partir de assembleias de homens livres, né, os considerados germânicos, ok? Essas leis germânicas não eram escritas, eram leis transmitidas de geração para geração de forma oral, ok? Eles escolhiam os reis próximos às batalhas, né, em períodos próximos às batalhas. No entanto, depois de um tempo, eles passaram a ter alguns reis fixos, ok? Só para finalizar, possivelmente muitos de vocês já viram o filme de Thor, né? Thor, que é uma figura, é um deus nórdico, né? Um deus que era adorado pelos povos germânicos. Então, vamos destacar que os povos germânicos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Dentre eles, Odin, Thor, Freya, ok? Por muito tempo, esses povos germânicos viveram de forma pacífica, conviveram de forma pacífica nas regiões de fronteira com o Império Romano. Chegaram até a trabalhar nas terras dos romanos. Esses germânicos chegaram a participar do exército, né, romano nas fronteiras. Então, temos que entender que essa convivência pacífica durou aproximadamente até o século IV. No século IV, né, recordando um pouco do Império Romano, nós temos um período de crise do Império. Corrupção de generais, percebam que a corrupção não é algo novo, né, na história da humanidade. O desemprego, pobreza, o exército passou a ser mal remunerado. Logo, se você tem um império grandioso, que tem muitas fronteiras, que depende dos soldados para poder proteger essas fronteiras, e você não está pagando bem, remunerando bem esses soldados, isso vai gerar uma fragilidade das fronteiras. E como eu disse, muitos desses povos germânicos, né, dessas pessoas, trabalhavam também no exército de fronteira para os romanos. Então eles sabiam dessa fragilidade, né? Nesse período que eles mantiveram contatos, a gente pode pensar em um período de trocas culturais. Por exemplo, o cristianismo e o latim foram incorporados por vários povos germânicos e palavras do vocabulário germânico foram adotadas pelos romanos, ok? Essa situação só vai mudar então a partir desses problemas internos que eu já citei para vocês, e um fator determinante também foram os povos, né, que vinham da Ásia, os hunos, um povo nômade que passou a ocupar territórios germânicos. Essa pressão então promovida pelos hunos vai ocasionar as invasões, as invasões bárbaras, como os romanos chamavam, mas as invasões então desses povos germânicos em territórios que eram pertencentes ao Império Romano. Então marcamos aqui o século V como
o período, né, de invasões germânicas. Parte das populações da cidade buscavam refúgio no campo, o que vai ser uma configuração muito comum daí para frente da história europeia. Com essas invasões, houve uma fragmentação do poder em diversos reinos na Europa. O poder foi distribuído entre os germanos que lideravam as invasões. Vale destacar o ano de 476, que é um marco histórico, considerado o fim da Idade Antiga e início da Idade Média, período que nós vamos estudar mais adiante. Ok? Um período de 1000 anos de história que vai se dividir em Alta e Idade Média, certo? Não podemos pensar que foi uma imposição, né, dos germânicos, uma destruição total do Império Romano, né? Nesse meio tempo, houve espaço para trocas, acertos, rearranjos, que foram dando origem a uma nova sociedade. Então, nós podemos pensar em uma mistura dessas duas culturas, né? Da cultura dos germânicos com a cultura dos romanos. Ok? A influência vai ser forte dos germânicos, principalmente mais ao norte da Europa. Em regiões mais ao sul, próximo a Roma, cidades como Gênova e Florença vão ser exceções. Vão se manter comerciais, vão manter as suas características. Ok? Já em terras mais distantes, principalmente ao norte, vai prevalecer a cultura germânica. Um destaque importante, a Igreja Católica, o cristianismo, que começa a se fortalecer entre os imperadores romanos, vai ser incorporada pelos germanos. Ok? O ano de 476, como a gente já apontou então, marca o início da Idade Média. Ok? Dentre esses povos germânicos, vamos destacar o reino dos francos. Os francos conquistaram a Gália. O rei Clovis foi responsável pela conversão ao cristianismo. Ao se converter, ele deu apoio à Igreja Católica e deu proteção aos missionários que estavam convertendo os pagãos. Ok? Assim como a religião vai ser utilizada como fator de unificação desses territórios conquistados. Eu destaco aqui para vocês a atuação do rei Carlos Magno, da dinastia carolíngia. Ele vai ser responsável pela expansão das fronteiras do reino dos francos, que vai configurar, em um império que ficou conhecido como Sacro Império Romano. Todos esses povos que eram conquistados, nos novos territórios, eram convertidos ao cristianismo. Não à toa a igreja viu com muito bons olhos essa figura e entendia que ele poderia ser um grande imperador, que iria unificar todo o território romano, de outros tempos, de auge do Império Romano. Então a igreja apostou as fichas no Carlos Magno. Então ele foi coroado no ano de 800 pelo Papa. Os francos organizavam a sua sociedade a partir das chamadas leis capitulares, ok? E era muito frequente, era muito comum entre esses povos, entre os francos, as alianças com os nobres. Então, o reino, o império conquistava novos territórios e distribuía, parte dessas conquistas a nobres que iam, por sua vez, garantir uma fidelidade e um apoio militar caso fosse necessário. Essa figura aqui ao lado é o Carlos Magno, uma gravura do Carlos Magno. Esse rei, esse imperador, que gerou tantas esperanças na Igreja Católica durante a Idade Média. Então, como eu disse anteriormente, as terras que eram fruto das vitórias, das batalhas, eram distribuídas para nobres que iam tomar conta, que iam administrar aqueles territórios, ok? Em troca, eles juravam fidelidade, certo? Em caso de necessidade, esses nobres reuniriam seus exércitos para auxiliar o rei. Tenho que destacar para vocês
a existência do Missi Dominici. Eram funcionários que eram responsáveis por verificar se as leis estavam sendo cumpridas. Então, um império, né, que tem vasta extensão territorial, era necessário, né, uma administração e pessoas de confiança. Esse império foi grandioso por pouco tempo, né? O Carlos Magno morreu em 814. Seu filho e seus netos não conseguiram manter o império. Em 843, houve então uma divisão desse império, né, a partir do chamado Tratado de Verdun. Percebam aqui no mapa ao lado, temos aqui a divisão do Império Carolígio em três, né, respectivamente entre três netos de Carlos Magno. A parte que corresponde à França, né, seria de Carlos o Calvo, territórios da Itália, né, seriam de Lotário, e Luís o Germânico ficou com a França Oriental. Ok? Nesse período vão acontecer novas ondas de invasões, né? Outros povos vão estar buscando espaço na Europa. Vikings, os magiares, muçulmanos, né? E nesse contexto, esses reis não vão dar conta de proteger esses territórios todos. Então os nobres passaram a agir com mais autonomia. Os nobres passaram a proteger mais o seu território do que o próprio rei. Eles não dependiam tanto do rei. Ok? Esses nobres que vão ser considerados, depois vamos ver, vão ser considerados senhores feudais. Eles vão ser a autoridade em seu território. Ok? Assim como os reis, né, vão acabar dependendo, né, desses nobres. Então eles vão precisar de auxílio militar e financeiro. Os reis, então, daí para frente, passam a ter um papel mais simbólico. Ok? Então vai ser característica, né, do feudalismo, que nós vamos aprender posteriormente, que os reis eram, né, um poder mais simbólico. Ok? Ao contrário da parte ocidental, a parte oriental do antigo Império Romano, cuja capital era a cidade de Constantinopla, conseguiu se manter. Essa parte passou a ser chamada de Império Bizantino. Agregava regiões do Egito, Grécia, Palestina, Mesopotâmia, Ásia Menor. A principal atividade desenvolvida por esse império era o comércio. O imperador que mais se destacou, né, durante esse Império Bizantino foi Justiniano. No Império Bizantino, o imperador ele detinha o poder, né, político e o poder espiritual. Ok? Ele controlava também a igreja. Então era um regime político centralizador, centralizado na figura do imperador. Esse império manteve-se até o século XV. No ano de 1453, os turco-otomanos acabaram conquistando o território. A queda desse império é um marco histórico, né? Na linha do tempo, marca o término da Idade Média e início da Idade Moderna. Pessoal, fica como sugestão, então, de continuidade desses estudos, 2 filmes. A Última Legião, um filme de 2007, e Santo Agostinho, A Queda do Império Romano, de 2010. Né? Recomendo que vocês assistam filmes. É uma forma interessante de vocês complementarem os estudos em história. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Caso tenham dúvidas, segue o meu contato, né, meu e-mail para vocês tirarem dúvidas, certo? Bons estudos para vocês, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.